Deus e Pai, nesta manhã linda e maravilhosa, que Deus nos concede, terça-feira, 26 de junho de 2023. Tudo é nosso, tudo eu posso, o Senhor me fortalece. Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele supre a minha, supre as suas e supre a daquele que crê. Quem é que crê? São os eleitos. Quem são os eleitos? Foi aqueles que Deus escolheu, desde antes da fundação do mundo, para estarmos aqui nesta manhã, falando da verdade, do amor e do perdão que está em cada coração. Não importa a religião do irmão, importa que o irmão tenha um coração voltado para Cristo, onde você ama, você perdoa, você protege aquele que está ao seu lado, porque você tem um amor de Cristo no coração, porque Ele é a âncora da nossa alma. Estamos aqui felizes, contentes em toda e qualquer situação. Que temos uma terça-feira maravilhosa, abençoada por Deus, em nome do Pai, graças a Deus. Então, meu amado, vamos aqui entender por que os religiosos, eles querem justificar eles mesmos com as suas obras. O justo, disse o apóstolo Paulo, em Hebreus 10:36, o justo viverá pela fé, não pelas obras, porque pelas obras da lei, diz a palavra de Deus em Gálatas 2:16, que ninguém será justificado diante dele, porque já foram justificados. As obras que eles fazem, é tipo enxugar gelo. Já está toda pronta, que Deus fez na cruz e nos deu já um banquete, onde aqui está toda a palavra do amor e do perdão no meu coração, no seu coração. Aqui dentro tem um pacote completo do amor, do perdão, da paz, da alegria, da mansidão, do domínio próprio, da paciência e da longanimidade, para me encaminhar com você e com você para sempre. Então Deus nos ensina a amar e perdoar, e que nós temos uma manhã maravilhosa, terça-feira no Pai, graças a Deus. Então aqui, 16:14, Jesus reprova os fariseus. Por quê? Eles aqui não entendiam, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Hoje, depois da cruz, ele chega no nosso coração para que nós venhamos discernir a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Porque somos um espírito aqui no corpo de carne, a carne está morta para fazer as obras religiosas. Quando eu fui jovem, adolescente, eu corri atrás do Pão Santo Antônio, que é uma tradição que eles fazem, nada contra, porque também fui atrás disso, porque eu era menino, então hoje eu cresci na graça e no conhecimento, Muitos irmãos hoje que são evangélicos, eles fazem as suas festas, em época de festa do mundo secular, festa junina, mundo secular, e eles, os pastores, não todos, mas alguns fazem festas nas igrejas deles. Para quê? Para não aquele membro que está lá naquela congregação ir para festas mundanas, como eles acham, que é uma festa mundana, então não tem acesso à festa. Abençoado, nós somos livres, Eu não gosto de festa, eu sou uma pessoa caseira. É eu e Deus, Deus e eu. Eu entrei na arca, eu entrei no céu na terra, aqui eu estou, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas não sou contra ninguém que faça isso ou aquilo, mas tudo é enxugar gelo. Prender 5 marginais hoje, prender, uma hipótese. Amanhã vai ter 10, é enxugar gelo. Você tira 10 barreiras hoje de uma favela, qualquer lugar que esteja, ali é enxugar gelo. Vamos tirar hoje de 5 para ter 10 amanhã. Então tudo é enxugar gelo. Você capinar um quintal, que você não consegue colocar ali uma cimentada, uns pisos, ele vai crescer ali, aquele capim do mesmo jeito, porque se você não cimentar, o capim cresce. Por quê? É como enxugar gelo. Então, se você colocar o concreto ali, não vai dar mais capim, porque você vai fechar, vai tirar o fôlego, desse pedaço de terra que você tem em casa, e não vai nascer mais nada ali, porque você vai colocar um alicerce ali, e fim de festa. Então, tudo isso aí, buscar doce corno de Damião, eu também já corri lá muitas vezes, lá atrás, na minha adolescência, mas não sou contra quem dá esses doces, porque dá por amor a seu próximo. Agora come quem quiser comer, ninguém é obrigado a comer. Agora eu como, se me derem, eu aqui estou pronto a agradecer a Deus pela vida daquele que faz isso, em nome do Pai. Amém, graças a Deus. Então aqui, vamos ver só como é que os crentes hoje, eles usam das suas próprias forças para chegarem até Deus. Mas só que aqui na graça, Deus chegou até nós. 16:14 de Lucas.
Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Ouviam quem? De Jesus, né? Achavam ridículo Jesus, porque ele falava a verdade, eles não queriam a verdade. Como nós hoje em Graça falamos a verdade, as pessoas não querem a verdade. Acho que o pastor ali do lado, né? Ou lá de cima, não sei de onde, fala a verdade. Então, estamos aqui no 15. Mas Jesus já disse: vós sois os que vosficais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, né? Então, Romanos 5:1, justificado mediante a fé, não pelas obras, temos paz para com Deus. Fim de festa. Fechou aí, é justificado pela fé, não é pelas obras. Pelas obras da lei, ninguém será justificado, porque Deus justificou todos aqueles que são filhos. Esteja na religião que for, se for filho, está justificado por Deus. Pois aquilo que é levado entre os homens é abominação de Deus. Então Deus não quer aglomeração, Deus não quer ajuntamento, Deus não quer feitiçaria, Deus não quer idolatria, mas o povo idolatra. Exemplo, Bolsonaro, ele é um homem idolatrado. Por quê? Porque quem gosta do que ele faz, né? Aquele negócio. Então, cada um idolatra aquele homem que ele quer idolatrar. Mas nós somos um espírito para não idolatrar ninguém. Falar a verdade, doa quem doer. Então, meu amado irmão, Deus é espírito, não é carne. Lá em João, né? Capítulo 6, 103, falou: a carne para nada aproveita. O que vivifica aqui em nós hoje, né? Debaixo da graça de Deus, da cruz para cá, é o espírito. Por isso que nós aqui não conhecemos ninguém segundo a carne, segundo o espírito. Por quê? Antes da cruz ele falou: a carne para nada aproveita. Por isso que o nosso corpo de carne biológica desce o pó, né? Vai para a sepultura, que é o inferno, todos vão para lá. Mas o espírito que é de Deus volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então aqui, 1 Coríntios 3, 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Habita em vós aqui dentro. Nós temos um corpo aqui dentro que está entrelaçado com o de Cristo. Esse corpo biológico aqui, ele vai sofrer danos. Ele faz fofoca, ele acredita em mentira, ele acredita que o diabo existe, que o pecado está por aí. Tudo isso aí é uma obra da carne desse corpo que está aqui, biológico. Eu tenho que ver você dentro de você. Você tem um espírito que é santo, que você vai voltar para a pátria, porque lá nos pertence. Então já começamos aqui. Novo céu, nova terra, onde aqui você fala com Deus, e Deus fala com você, e você ouve, porque você é um espírito aqui no corpo de carne. A carne vai descer o pó. Essa carne aqui, nenhuma carne presta, porque a carne, abençoado, é a herança de Adão. Nada de Adão aqui vai ficar, porque se o pastor que está aí, ou um deputado, qualquer pessoa que estiver aí, que se não te enganar, né, ele é um santo, mas não tem ninguém santo só o Cristo. Para minha carne ser boa aqui, eu tenho que aqui exalar o bom perfume de Cristo e dizer para você que o Cristo está na minha vida, que ele é o Espírito Santo que vai me ensinar. Hoje não é um anjo que vai descer aqui e me ensinar, não. Hoje aqui é o Espírito Santo que me ensina. Ele desceu do céu e mora no meu coração, para que eu aqui possa falar de amor e de perdão. Então, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então nós somos sagrados por quê? Porque o Espírito Santo veio e nos ensina essa palavra aqui, em Espírito e verdade. Porque você hoje é a igreja, né? Mas não esse corpo de fora aqui. Isso é um templo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, mas aqui dentro de nós, no nosso coração, interessado com o de Cristo. Porque Deus falou: eu não habito em santuário feito por mãos humanas. Como ele falou, Atos, capítulo 17, versículo 24. Ele não habita lá, ele habita dentro de você. Quando você vai para lá, com a Espírito Santo que você tem de você já vai com Deus no teu coração. Para que você não receba ele lá. Você recebeu ele aqui, aqui é onde? Aqui dentro do teu coração. Onde é a tua casa, onde ele limpou e aqui gravou as palavras em espírito e em verdade. Então aqui, 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Temos dois corpos, um natural, esse biológico vai descer aqui, e temos um espiritual aqui dentro desse corpo, que está entrelaçado com o de Cristo, tá? Esse ninguém mexe.
Esse ninguém tira, porque o nosso nome ele foi colocado no livro da vida. Nas palmas da minha mão, o seu nome eu escrevi. Tanto o seu como o meu está escrito lá. Isaías 49, do 1 ao 17. Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O nosso corpo é a herança de Adão. O nosso corpo, ele veio aqui ao mundo através de uma junção entre o pai e a mãe. Mas só que o nosso espírito já estava pronto lá com Deus, lá atrás, quando Jó começa a querer escurecer os desígnios de Deus. E Deus fala, Jó, você, quando eu fundava a terra, tu já me louvava, mas em espírito e em verdade, não nessa carne aqui. Eu tenho essa carne aqui para louvar o Senhor, aqui dentro de mim, com espírito e em verdade. Mas só que essa carne aqui, ela luta, né? A luta aqui nesse mundo que nós temos aqui, não é contra a carne, é contra o sangue. É quando a potestade desse mundo, o poder que está aí, o poder político e o poder pastoral. Então a nossa luta é contra eles. Por quê? Para termos dias aqui melhores. E nós não estamos vendo isso. Por quê? Tem ladrões e salteadores. João 10, versículo 7 e 8. Antes da cruz, havia lá, Jesus já o detonava. Hoje aqui nós vamos falar que existe também hoje, não todos, mas alguns, né, começam a errar segundo os desejos do Pai. 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, o homem Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, né? Ele foi o último Adão, que foi na cruz e trouxe o Espírito Santo para nós. Foi feito a alma vivente. O último Adão, porém, é o Espírito vivificante, que é o Cristo em nós. 7,4 de Romanos. Temos que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para dar um fruto para Deus. 46. Mas não é o primeiro o espiritual. Esse aqui não é o espiritual que você vê. E sim o natural. Esse é o natural. Depois o espiritual. Lá dentro o espiritual como o de Cristo. Por quê? Ninguém aqui é santo. Todos vão descer a sepultura. Todos vão para o inferno, para voltar para Cristo, viver em espírito e em verdade com Ele lá. Seremos como anjos. Assim disse Ele, como Ele falou em Mateus 2, do 23 ao 30. Por ali Ele falou, seremos como anjos, porque aquela mulher tinha 7 maridos, e morreram os 7, depois ela morreu, e vieram perguntar para ele com quem ela casaria ali em cima. Ele falou, errais, porque você não conhece a Escritura. Vocês não conhecem a Escritura. Lá atrás, não vai haver, lá em cima não vai haver casamento. Seremos como anjos, porque eu sou Deus de vivo, não sou Deus de mortos. Falaram a ele, lá em Mateus 22, do 23 em diante. 46, mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. 47, o primeiro homem formado da terra é terreno. É aquele homem que faz campanha, que faz campanha de libertação, aquele pastor que cobra o dízimo, aquele pastor que faz santa ceia, aquele pastor que vai para o monte, aquele pastor que jejua segundo a carne, porque o jejum ele é um luto. Isaías 58, 1 dia em diante, lá no 17 por aí, 16, 17, né? Ele diz que o jejum que ele quer é que nós cobramos o nu, é que nós ajudemos o nosso próximo. E nós não vemos isso hoje. Por quê? Existe uma barreira. Mas Deus aqui nos colocou de frente com Ele, para falar a verdade. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. De lá viemos, para lá voltaremos, porque nós éramos no Espírito, já louvávamos Ele lá. Segundo 38:1 de Jó em diante, você vai ler, você vai entender. Temos que ler a palavra, não a letra, porque a letra ela mata, mas o Espírito Santo em nós, que veio nos ensinar isso. 48. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nós temos a imagem celestial dentro de nós, para que possamos conhecer a todos, em espírito e em verdade. Por isso que nós somos a igreja hoje. Quando nós falamos que nós somos a igreja espiritual, com uma só oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10, versículo 14. Não é o pastor da congregação X ou Y que vai te abençoar. Deus te abençoou já, 3:9 de Gaza. Deus não vai te abençoar de novo, já está abençoado. Por quê? O pecado foi tirado, já está tirado o pecado. Você não vai pecar hoje, né?
Porque o pecado foi abolido na cruz do Calvário. O que você vai cometer hoje é uma obra da carne. Aquilo que você planta, você vai colher. Você vai roubar, você vai preso e vai ficar lá anos e mais anos. E aí você vai falar, meu Deus, o que eu fiz? É tarde demais. Você não entendeu a graça, você não entendeu a revelação, você não foi santificado pela graça. Por quê? Tem que ser transformado pela renovação da vossa mente. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Foi Deus que fez tudo que nesse mundo há. Com a palavra abençoou esse lugar. Foi Deus que deu seu Filho Jesus para passar pela cruz, no terceiro dia ressuscitar. Foi Deus que tudo que Ele fez nesse mundo aí está. Com a palavra abençoou esse lugar. Foi Deus que deu seu Filho Jesus para passar pela morte de cruz, no terceiro dia ressuscitar. Glória a Deus, ó Pai, obrigado, Senhor. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, falou por Jesus de Nazaré, falou lá atrás, antes da cruz. Hoje o Espírito Santo é que fala conosco, e jamais nós vamos nos desviar de Deus, porque Deus está dentro de nós, porque o Espírito Santo ele veio para ensinar a igreja a ser feliz, contente em toda e qualquer situação. Que nós somos abençoados, mais que vencedor, propriedade exclusiva do Senhor. Toda vida e piedade nos foram doadas para você. Só um Deus de misericórdia que faz esse milagre. Toda a vida e a piedade nos foram concedida. Tudo está escrito, tudo está pronto, para nós possamos seguir contente, tranquilo, em toda qualquer situação. Hebreus 1:1 diz que havia um Deus outrora falado aos pais, lá atrás antes da cruz, de muita maneira pelos profetas. Hoje ele fala de maneira poderosa, que só há um Deus, uma só fé, um só batismo. Você quando entra em graça, e você sabe o batismo da cruz, 6:3-4 de Romanos, você entrou na graça, você entrou no entendimento, você sentiu o regozijo, onde tem um amor e o perdão dentro de um coração. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor.